Nós vamos encontrar em Gênesis 9 Noé plantando uma vinha. Ele planta a vinha desenvolve, ele consome o álcool. E depois dele ter consumido o álcool, cai nu. O filho dele vê a nudez. E o que acontece? Ele amaldiçoa o filho. E não tem registro bíblico que a Bíblia apresenta que Noé pecou. Não temos isso. E há pessoas que dizem Noé consumiu álcool, Noé bebeu, Ló também consumiu álcool. Agora ali começa a entrar variadíssimos quesitos. Só tem duas coisas para você entender sobre a questão da bebedeira no Antigo Testamento. Referência Noé e, acima de tudo, Ló. Primeiro, o Espírito Santo não vivia neles. O Espírito Santo vivia sobre eles. Quando você vê a história de Sansão e todos os homens usados por Deus, nenhum tinha o Espírito Santo nele. Eles tinham o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, quando Deus queria usar um homem, o Espírito Santo de Deus descia, se apoderava sobre o homem. É que quer dizer Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco. Com não significa em. Então os homens, era normal eles consumirem álcool naquela época. E Levítico 16 mostra isso. Que eles poderiam consumir álcool normalmente, exceto algumas pessoas e em certas ocasiões que tinha alguns princípios a serem cumpridos. Por exemplo, na festa da expiação dos pecados, o sumo sacerdote diz as Sagradas Escrituras, em número 16 que dei, 23 a 34, que o sumo sacerdote tinha que santificar-se por 3 dias. Ele não poderia tocar em nada que é contaminante, álcool e outras coisas. Não poderia. Isolava-se, santificava-se por 3 dias, até chegar o dia da santificação. Ele pegava o animal, imolava o animal para o pecado dele e da família dele. Depois, só assim que era capacitado para imolar os animais em prol do pecado dos outros. Depois daquela festa da expiação terminar, dos pecados, ele poderia voltar a consumir álcool. Porque o Espírito Santo não morava neles e o consumo do álcool no Antigo Testamento era normal. Só que Hebreus 7 diz, mudando o seu sacerdote, muda-se as leis. E nós não somos um povo segundo a lei levítica, mas é segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que virá, no qual é Cristo Jesus. Então, tirando o sacerdócio, muda-se também a lei. Agora, na nossa época, nós não temos como consumir álcool, porque nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis vós que em vós habita o Espírito Santo? E Paulo deixa bem claro no livro de Atos que Deus não habita em templo feito por mão de homens, ou seja, não habita nessas paredes. Deus habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. Posso tomar uma calingata? Já não é possível. Já não é possível. Efésios 4 está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que é que entristece o Espírito Santo? É pecado. O álcool é contaminante? É. Vai tomar álcool, pode tomar, mas o Espírito vai sair de você. O Espírito não vai trabalhar com você, porque o álcool é contaminante. Não, mas nós podemos tomar, o pecado é se embriagar. Não, o álcool em si tem fermento. E Mateus 11 chama atenção ao fermento. Mateus 11 chama atenção ao fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus. E a Bíblia diz que aquele fermento tem a ver com pecado. E o álcool é pecado? É pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Hoje nós temos Deus em nós na pessoa do Espírito Santo. E a santificação é um processo onde o homem cristão, a mulher cristã, vive uma vida afastando-se do pecado. E 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 a 16. Sede santo como aquele que vos chamou santo é. Então nós somos chamados a ser santo no processo da santificação. Santificação é um processo que o cristão vive afastando-se do pecado. Santo é um Deus, é um ser que é Deus, que é imaculado. E santidade é um estado onde habita o Deus Santo, no qual nós somos chamados no processo da santificação para sermos santos, como aquele que nos chamou é. Santidade é um estado onde habita um Deus Santo. Agora, santificação é um processo que o pecador vai percorrer para atingir o estado da santidade. Ah não, mas a Bíblia está dizendo que nós somos santos, certo? A Bíblia nos chama de santo não por sermos imaculados. Entenda, a palavra santo em hebraico é chamado de kadosh. Kadosh significa imaculado, sem mácula. É mais ou menos uma camisa branca sair da lavandaria, sem mácula, sem nódoa. Quer dizer kadosh em hebraico. Em grego é chamado de agios. A palavra agios significa separado. É separado. Então nós não somos santos pelo fato de sermos imaculados,
porque ainda pecamos, ainda temos na nossa carne a concupiscência. Nós somos chamados de santo pelo fato de sermos separados do mundo e chamados para Deus. Então somos santos por causa da separação, não porque somos imaculados. Atenção. Agora, quem é separado do mundo não pode misturar-se com o que é do mundo.